Então, todos abriram em Salmo 37. O Salmo todo, né, é o que eu gostaria de ler, mas nós vamos só até o 24. Então, antes de ir para o Salmo 37 mesmo, na verdade, eu queria abrir aqui com o texto de Jeremias, capítulo 6, versículo 8. Mas vocês não precisam abrir, eu só vou ler ali, tá? O povo de Jerusalém, que essas coisas sirvam de aviso para vocês. Senão eu os abandonarei, farei com que a cidade vire um deserto, um lugar onde não mora ninguém. Jeremias recebeu essa mensagem de Deus porque o povo ele tinha sido avisado muitas vezes a respeito de que ele deveria abandonar o seu pecado, senão ele seria conquistado por outro país, que acabou acontecendo, né? Mas o que se vê nesse texto é que Deus ele deixou bem claro que ele avisou que faria isso, né? E pensando nisso, então, eu gostaria de meditar hoje no Salmo 37, na perspectiva de que a nossa vida aqui na Terra, ela tem o objetivo da gente ser feliz, né? Todos nós queremos ser felizes. E a gente gostaria de poder viver satisfeitos todos os dias. E esse salmo aqui, ele diz que a gente pode viver dessa forma. Então, Deus, ele nos avisa, né? E depois, então, ele também nos orienta de como a gente pode fazer isso. Vamos fazer uma oração antes de continuar? Pai querido, eu quero te agradecer, porque tu tem nos abençoado com a tua palavra e tem nos dirigido, Senhor, pelo dia a dia, mesmo quando estamos desatentos, mesmo quando estamos surdos à tua palavra ou à tua voz, mesmo assim, Senhor, tu tem cuidado de nós, porque tu prometeu na tua palavra que tu nos conduziria como um pastor que cuida das suas ovelhas. E ajuda-nos, Senhor, nessa noite a ter consciência de que todos os dias nós podemos fazer que os nossos dias sejam melhores por conta única e exclusivamente de ter consciência de que se estivermos fazendo a tua vontade, estará tudo bem. Então toma esse momento em tuas mãos e nos abençoa com a tua palavra. Te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Alguém de vocês gostaria ou poderia ler para nós o Salmo 37, do 1 até o versículo 24, só para vocês não enjoar da minha voz? Um voluntário. Tassiane, né? Eu leio. O fim dos maus e o fim dos bons. 37, né? Isso. De Davi. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca, eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso.
Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Continua. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida, e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem plano contra os bons, e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam seus arcos para matar os pobres e os necessitados, e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas, e os arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles, para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão, e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestados e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantar. Uhum. Então, como viver feliz todos os dias? Parece uma frase falado por um daqueles livros de autoajuda ou uma daquelas palestras de autoajuda, né? Como viver feliz todos os dias. A princípio isso parece ser impossível, né? Mas a minha mãe estava de aniversário... Quando foi? Vai ser. Hoje foi a festa. Hoje nós fizemos uma festa de aniversário da minha mãe. Terça-feira ela vai fazer aniversário. 83 anos de idade. E a gente estava lá comemorando hoje o aniversário dela e da Esther, né? Mas a caminhada da minha mãe é uma caminhada bem mais longa do que a minha, né? De compromisso com Jesus. E eu achei alguns elementos aqui, né? Muito particularmente de acordo com a vida dela, né? E eu gostaria de salientar, então, tipo assim, na nossa caminhada aqui na Terra, tem algumas coisas que a gente, colocando em prática todos os dias, a nossa vida ela vai transcorrer muito bem. E vai nos trazer alegria e vai nos trazer felicidade. Algumas vezes a gente busca a alegria na esperança, né? Porque a gente tem uma promessa da terra prometida. Aqui nesse texto do Salmo 37, tem 8 versículos que falam, né, de que viveremos na terra prometida. Então, 8 vezes ele pontua essa promessa de que a gente vai viver na terra prometida. Então, nós temos uma esperança lá na frente e isso nos dá uma garantia que a maior parte das pessoas não tem, porque a maior parte das pessoas não sabe para onde vai. Então, no versículo 3, no versículo 9, no 11, no 18, no 22, no 27, 29 e 34, ele repete nesse um salmo aqui, que tem 40 versículos, tá? 8 vezes ele pontua isso.
Mas, muitas vezes a gente pensa assim, tá, tudo bem, lá na frente está legal, mas e aqui? Eu quero viver, eu quero ser feliz agora, aqui e agora, né? E como é que eu posso ser feliz, né? Então, eu tenho muitos sonhos para realizar, eu tenho muitos desejos, eu tenho muitas pretensões ainda, né? E eu só vou ser feliz se eu conseguir realizar esses sonhos, esses desejos. E isso não é verdade, né? Então, aqui no versículo 3, né, diz aqui, confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, tá? Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. Então, uma regra muito simples, né? Acordo de manhã, eu coloco o meu dia nas mãos de Deus, tá? E, na prática, eu vou única e exclusivamente fazer aquilo que é bom, né? Então, uma regra muito simples, né? Davi, ele está mencionando isso, ele teve tempos difíceis na vida dele, mas ele teve muito tempo de comunhão íntima e profunda com Deus, que trouxe muita alegria para ele. E aí, nesse versículo 3, diz ali então, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Então, a primeira menção do futuro, né, ele nos dá aqui, mas o princípio é confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. Aí eu vou deixar os versículos negativos, né, que fala do mal fora, porque a intenção aqui é apenas a gente ver regras que vão nos fazer ter uma vida feliz, né? Então, no versículo 4, diz ali, que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Então, eu começo confiando em Deus e praticando bem. Então, a minha felicidade, ela não depende de mais ninguém a não ser de Deus, né? Nós colocamos a nossa expectativa de felicidade em pessoas, em coisas, em trabalho, em status, num monte de coisa. Mas a nossa expectativa de felicidade deve estar única e exclusivamente em Deus, né? E aí, a segunda parte dessa frase, desse versículo, diz, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Obviamente, se isso for da vontade dele, se isso que tu deseja for bom, tá? Então, se eu me satisfaço no meu relacionamento com Deus, eu estou satisfeito com o que Ele é para mim, tá? Aquilo que eu desejo, mais cedo ou mais tarde vai estar acontecendo, vai estar se realizando. Talvez eu nem perceba que isso aconteceu. E depois que aconteceu, eu posso olhar para trás e dizer assim, gente, olha, isso que eu tanto queria na minha vida já aconteceu. Às vezes a gente volta para uma lista de oração que a gente fez lá atrás, que a gente pediu uma coisa para Deus, e aí tu vê assim, puxa, mas isso aqui já foi respondido, né? Então, a minha alegria, a minha felicidade, ela está em Deus e naquilo que Ele pode me proporcionar. O desejo dele também, ele se satisfaz em realizar os desejos do meu coração. No versículo 5 diz, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Então, eu preciso fazer um passo na direção dele. Realmente confiar que Ele está coordenando a minha vida, que Ele está liderando a minha vida, que Ele está orientando a minha vida. E aí, então, Ele vai me ajudar. No versículo 6, diz, Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Então, Ele fará com que a sua honestidade significa o quê? Que eu preciso ser honesto, tá? Eu preciso ser definitivamente honesto. Não interessa em que área, são em todas as áreas. Eu preciso ser honesto comigo mesmo, eu preciso ser honesto com Ele, eu preciso ser honesto com as pessoas que estão em minha volta, eu preciso ser honesto com as pessoas com quem eu negocio,
tá? Eu preciso ser honesto. E aí ele vai fazer com que a minha honestidade se torne como uma luz. Não é bom a gente ser reconhecido por ser uma pessoa honesta? Eu vou ser honrado e eu vou ser elogiado por onde eu passar por ser reconhecido como um homem honesto. E com a justiça, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Então, as tuas causas, né, elas vão ser, por causa da tua honestidade, elas vão ser desempenhadas com justiça, não com injustiça, porque o contrário de honestidade é desonestidade, e aí eu vou estar sendo injusto com as pessoas. Então, a justiça que eu estiver praticando, ela vai brilhar como o sol do meio-dia. No 7, né, ele diz aqui, não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Então, não fica irritado, né, nem fica com inveja, né, porque pessoas más em tua volta estão fazendo as coisas e estão se dando bem. Então, o tempo inteiro, né, a gente fica olhando, pois é, eu também devia ser político, afinal de contas, né, os políticos, né, estão roubando à torta e à direito, né, e nada acontece para eles. Casualmente, nós estamos vivendo uma era, né, na nossa política nacional que os políticos corruptos estão, sim, sendo presos, sendo perseguidos, sendo caçados, né? Então, eu não devo ficar me irritando, né, por causa dos outros. Não te importa o outro. Os versículos anteriores, eles dizem claramente que para onde que a gente deve olhar é para Deus, única e exclusivamente. E deixa que os outros, né, aqui diz no 7, ali no final do versículo, tenha paciência, pois o Senhor Deus vai cuidar disso. É Ele que vai cuidar disso. Não é problema nosso, né? Não somos nós que vamos fazer justiça, mas Ele vai fazer justiça mais cedo ou mais tarde. E a gente vai ver isso. E aí a gente vai se alegrar porque a justiça foi feita. Tá? No 8, não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Então, evita essas 3 coisas. Não fica com raiva porque as coisas não são como tu gostaria, não estão acontecendo como tu gostaria. Não fique furioso, né? Irai-vos, mas não pequeis, tem um outro versículo que diz. E também não fica aborrecido, não fica chateado, não fica com essa cara, sabe, de pessoa abatida, porque as coisas estão dando certo para quem está fazendo errado e estão dando errado para quem está fazendo certo. Tá? E no 9, aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Então, aqueles que confiam em Deus, de novo, eles têm uma promessa lá no fim. Mas a gente ainda está querendo ser feliz aqui, né? Então, no 11, ele diz ali, mas os humildes, né, é que viverão em segurança na terra prometida. Então, os humildes, nós precisamos buscar, colocar em prática humildade no nosso dia a dia. Nós precisamos ser humildes. A minha mãe, ela nunca foi uma pessoa que se destacou por ser inteligente, por ser bonita, por ser alguma coisa que ela pudesse, assim, se orgulhar. Ela podia se orgulhar de ter um monte de filho, mas era tudo umas pestinhas, né? Só dava problema. Então, a minha mãe, na humildade dela, ela foi exaltada. Ela está sendo exaltada. Porque ela tem uma família enorme, e uma família tem coisas boas, tem gente que está bem e tem gente que está mal, mas estão lá, em volta dela.
Então, isso é uma coisa que diferencia muito de grande parte da nossa vizinhança lá em Sapiranga. A maior parte das pessoas que estavam muito melhor do que ela, que tinham muito mais do que se orgulhar, eles não têm a família em volta, e muito pelo contrário. Famílias destruídas, famílias com problemas muito sérios. E a minha mãe simplesmente andou naquele passinho, né, de obedecer a Deus e seguir a Jesus. No versículo 16, diz ali, é melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Então, não importa se tu tem muito ou se tu tem pouco. Não importa se tu tem pouco, sabe? Não é isso que dá felicidade pra gente. Não é isso que traz alegria. Não é ter um carro do último ano, não é ter uma casa que todo mundo fica de boca aberta quando olha, mas é as coisas que a gente tem no nosso coração. A nossa dependência de Deus. É isso que nos dá alegria. Então, é melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. A gente sabe que tem muita gente que conseguiu a fortuna que eles têm de forma desonesta. Mais cedo ou mais tarde, Satanás vai cobrar a conta disso que a pessoa recebeu. E isso pode vir de muitas formas, doenças, consciência pesada, a falta de sono, né? Conflitos. Então é melhor, a gente precisa, para a gente ser feliz, a gente precisa todos os dias agradecer a Deus, né, por aquilo que Ele tem nos dado. Tá feliz com aquilo que a gente tem, porque é por bom mordomo que Deus ele vai entregar mais responsabilidade, não por mau mordomo. Então, se tu não está satisfeito com o que tu tem, tu fica reclamando, Deus diz, tá, tu não está satisfeito com isso que eu estou te dando, por que eu vou te dar mais? Nunca vai ser o suficiente. Tu nunca vai estar feliz. Então, a nossa felicidade tem que ser nele, né? Tem que vir dele, né? No versículo 18, todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. Todos os dias Deus cuida dos que são corretos. Então, tudo que eu preciso fazer no meu dia a dia é ser correto. Correto comigo, correto com o meu semelhante, correto com todas as pessoas que estão em minha volta. Fazer o que é certo, né? Uma escolha simples. É um propósito que a gente precisa colocar no nosso coração. E cada dia vai ser seguido de outro dia tão bom quanto o anterior. E no versículo 19, então, quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Então, para aquele que confia em Deus, ele não precisa se desesperar, porque é Deus que está cuidando dele. Eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus e é Ele que me sustenta. É Ele que supre as minhas necessidades. Se eu, de fato, consigo viver dessa forma, então eu não vou ter nenhuma ansiedade, não vou ter nenhuma angústia, não vou ter nenhuma preocupação, porque eu simplesmente estou fazendo o que Ele me disse para fazer. Eu estou obedecendo a Ele. Quando eu era criança, eu tinha que obedecer meu pai e minha mãe, porque senão, o que dava? Dava problema, né? Porque desobedecendo meu pai e a minha mãe, eles ficavam bravos comigo, né? Eles tinham que me repreender, eles tinham que me disciplinar. E, normalmente, quando eles me diziam para não fazer uma determinada coisa, era porque essa coisa ela ia me prejudicar de alguma forma. Eu ia me machucar, eu ia ter algum problema. Então, eles estavam me preservando de me machucar. Eles estavam me preservando de eu me magoar. E assim é com Deus. Nós precisamos entender que Deus ele quer para nós o melhor, né? A gente às vezes pode pensar assim, não, mas ele não está se esforçando muito, né? Porque podia ser melhor esse negócio. Não, mas ele está fazendo o melhor, sim. Só que não no teu tempo, ele está fazendo no tempo dele. E mais cedo ou mais tarde a pessoa vai ver. A minha mãe agora com 83 anos de idade, ela
quando ela é visitada pela família, quando a gente faz uma festa para ela, ela está sendo honrada como ela nunca pensou que seria honrada. Né? Ela olha para trás e todos aqueles tempos difíceis, e foram muitos tempos difíceis que ela passou, né, deram para ela um presente muito maior do que ela pudesse imaginar. Porque na idade que ela está, ela não está pensando em conquistar mais nada. Mas é tão gostoso, né, a gente poder elogiar ela e agradar ela por aquilo que ela fez durante a vida inteira. Né? Então, ela está sendo honrada. Por quê? Porque ela um dia resolveu deixar realmente Deus dirigir a vida dela. E Davi, ele tinha consciência disso. E ele estava... ele escreveu aqui nesse salmo justamente essas coisas, né? No versículo 22 ainda, aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida. Então, a vida dedicada a Deus, a vida consagrada a Deus, é uma vida de bênção. Nós somos abençoados por Deus. Não é pelo cara mais rico da cidade, ou do estado, ou do país, não é... nós não estamos sendo abençoados por uma pessoa, nós estamos sendo abençoados por Deus, né? E isso é muito precioso. 23, o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Então, Ele está disposto a nos conduzir pela mão dEle e nos proteger, tá? Nos proteger em todo o tempo. E no 24 ainda, se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Então, o processo de uma vida feliz todos os dias é um processo de dependência dele, uma dependência completa. Eu vou encontrar alegria e felicidade todos os dias da minha vida, se todos os dias da minha vida eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Jesus, ele deixou 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Mas não é um mandamento. Na verdade, ele está nos dando uma oportunidade. Ele está nos dando a oportunidade de, se eu colocar ele em primeiro lugar na minha vida, o resultado disso vai ser que a minha vida vai transcorrer de forma feliz, de forma boa. Vai ter problemas, vai ter tristeza? Vai. Mas se não tivéssemos ele, o negócio seria totalmente diferente. Seria totalmente complicado. E provavelmente a gente não sobreviveria na nossa fé. Então, nós precisamos ter essa consciência de todos os dias botar em prática isso. O decorrer do Salmo 37 continua cheio de conselhos, né? Aqui, de ser generoso, né? De ser bom, de se afastar do mal, de fazer o que é direito e certo. Regras simples, mas se a gente fizer isso com consciência todos os dias, nós poderemos usar essa frase, né, que eu coloquei aqui. Nós poderemos viver feliz todos os dias. De forma muito simples. De forma muito fácil. Então, se agradar daquilo que Deus nos dá, nem sempre nós conseguimos colocar em prática. Mas Davi, ele sabia do que ele estava falando. Davi também fez bobagem. Tá? Davi também saiu da vontade de Deus e ele se machucou, e se machucou feio. Mas ele sempre voltava para o caminho de novo. E é essa proposta que nós temos para nós. Amém? Então, que todos nós possamos ter uma vida feliz todos os dias, a fim de que a nossa vida ela possa ser luz para aquelas pessoas que não
conhecem a Jesus, que a nossa vida possa ser como um sol brilhando e que todos possam ver. Muito bem, vamos fazer uma oração antes de passar para a ceia. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer pelo teu grande amor. Eu sei que a proposta, ela parece ser muito simples, muito fácil, mas eu sei que ela é difícil, porque todos os dias a minha natureza humana vai lutar contra a minha vontade de te obedecer. Mas todos os dias, Pai, eu sei que eu posso renovar minha aliança contigo, botando em prática essas coisas simples, que é te obedecer, te seguir, se colocar totalmente em tuas mãos. Nos abençoa, Senhor, a fim de que nós possamos andar realmente permitindo que tu estejas no comando. Ajuda-nos, Senhor, a pararmos de tentar fazer algo que a gente, de fato, não consegue, que é ser feliz por nós mesmos. Eu te peço a tua bênção sobre cada um de nós e a tua direção. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.